Fala pessoal, tudo do celular, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e eu tô com mais um comparativo. O comparativo de hoje é entre G4 Stylus, um smartphone que foi lançado há pouco tempo e que é uma das variantes do aparelho G4, que ele tem um hardware mais simples e linhas e alguns recursos que vêm direto do seu irmão mais velho. Ok, desliga a tela. Agora, desse lado aqui, você tem o Redmi 2, que é o primeiro smartphone da Xiaomi que chegou ao Brasil com muito barulho e ele é um aparelho que lida muito bem com o que promete como smartphone de médio custo. Há uma diferença grande por aqui, o Redmi 2 custa metade do que custa o aparelho da LG, só que no lado de dentro eles são praticamente idênticos. Essa tá quase que o mesmo hardware, ou seja, o desempenho tende a ser quase que o mesmo. Bora ver se isso realmente acontece. A primeira diferença, começando pelo lado da construção, é bem óbvia. Você vê que o Redmi 2 é um aparelho bem menor do que o G4 Stylus. Ele tem um corpo muito menor e a pegada dele, já por ser menor, já ajuda bastante. E aqui você tem uma pequena parte mais arredondada, como você está vendo aqui. Agora sim, ele é mais arredondado. O aparelho dele já é um pouco mais, mas ele tem essa parte reta aqui, essa linha que não existe no Redmi 2. Então, por não ter isso e ter uma parte, por ter um corpo menor e a traseira é um pouco mais áspera, ele tem uma pegada mais confortável. Os dois são feitos de plástico. Em beleza, o Redmi 2 acaba perdendo pro aparelho da LG, porque o aparelho da LG tem essa textura que lembra um aparelho metálico e é bem bonito, só que em conforto ele perde, ou seja, dá mais ou menos um empate, você ganha em conforto de um lado, perde em beleza do outro. Aqui na parte da frente você tem uma tela de 5.7 polegadas no aparelho da LG e 4.7 polegadas no aparelho da Xiaomi, ou seja, 1 polegada de diferença para os dois lados, e mesmo assim os dois trabalham com 1280 por 720 pixels. Isso resulta em uma densidade muito maior para o lado do Redmi 2, são 312 pontos por polegada quadrada contra aproximadamente 258 no lado da LG. A câmera frontal dos dois aparelhos é uma câmera diferente, você tem 2 megapixels no Redmi 2 contra 5 no aparelho da LG, e a lente da LG tem um ângulo maior de visualização do que o aparelho da Xiaomi. Eles mudam na hora de mostrar os botões da LG, do G4 Stylus ficam aqui na parte traseira, enquanto o do Redmi 2 fica na lateral, e em cima você tem a entrada para canetinha Stylus, que é um extra do G4 Stylus, é por isso ele tem esse nome. Ligando a tela, a gente tem aqui exatamente uma cara muito diferente dos dois aparelhos, e na parte frontal o Redmi 2 tem um sensor de luz, ou seja, ele altera automaticamente o brilho, tem um brilho automático, algo que o aparelho da LG ainda não faz. Esse é um erro crônico muito pesado da LG, que ela não coloca brilho automático em seus smartphones de baixo custo, de médio para baixo custo. Isso é ruim, principalmente quando você vê um concorrente que custa metade do que custa o G4 Stylus com esse recurso. Então é bacana, pode parecer besteira, mas imagina a situação que você tá num restaurante, então o brilho tá um pouco mais baixo porque a luz não é tão forte como o do sol que tá lá fora. E aí você sai pro sol e não consegue enxergar nada. Pra conseguir enxergar, você tem que puxar aqui em cima e mexer no brilho como você quiser. No Redmi 2 é apenas continuar usando, que ele vai alterar o brilho de acordo com o que você precisa. A tela dos dois aparelhos é uma tela IPS LCD, e para mostrar a diferença dos dois dispositivos eu vou abrir exatamente a mesma figura. Cores. Aqui estão algumas fotos correspondentes. Então tem aqui exatamente a mesma figura dos dois lados. Vira, aí. E aí você tem a exibição de cores. O Redmi 2 está com um brilho um pouco mais baixo. Então, vou baixar um pouco o brilho aqui do aparelho da LG. Não, sem notificações. E aí você tem basicamente a mesma quantidade de detalhes e cores. A reprodução de cores dos dois aparelhos é bastante semelhante. E o ângulo de visão também é muito próximo. Ou seja, em tela nós temos um empate aqui, só que a qualidade do Redmi 2 é maior por conta da densidade maior. E tem os quadrados ficam bem menores do que você encontra
no aparelho da LG. Não que seja possível chegar quadradinhos, pixels ao olho nu, mas se você aproximar muito o olho, vai ver, e no Redmi 2 você vê menos. No lado de dentro a gente tem basicamente a mesma configuração de hardware, ou seja, os dois aparelhos trabalham com um Snapdragon 410, agora sim, Snapdragon 410, os dois quad-core a 1.2 GHz, exatamente o mesmo processador com a mesma velocidade, os dois com uma GPU Adreno 306 e os dois com 1 GB de memória RAM, então você tem aqui 898 no Redmi 2 e 890 no aparelho da LG. Além disso, no Redmi 2 ele vem com 8 GB de memória interna, não tem a opção de 16 no Brasil, e a vantagem pro lado do LG G4 Estilos é que ele vem com 16 GB. Dos 16, 10.34 ficam livres e dos 8, 5.36 ficam livres, ou seja, a Xiaomi ocupa menos espaço com o sistema operacional, por mais que ele seja muito mais modificado, uma modificação muito mais intensa do que no aparelho da LG. Fechando todos os aplicativos, vou apagar tudo e tocar aqui para fechar todos os aplicativos do Redmi 2. Eu vou abrir exatamente os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas, atualizados nas versões mais recentes. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Vamos abrir basicamente ao mesmo tempo, mas o Redmi 2 abriu bem antes o conteúdo. Twitter em 3, 2, 1. Eles levantam o aplicativo ao mesmo tempo, agora o Twitter abriu primeiro no aparelho da LG. Instagram em 3, 2, 1. Ambos ao mesmo tempo, sem diferença de um para o outro. Fechando novamente todos os aplicativos, então apagar tudo e fechar todos aqui. Vou testar em números a diferença dos dois aparelhos, que pelo AnTuTu não é bem a melhor forma de testar o desempenho, já que, como vocês viram, alguns aplicativos abriram primeiro no Redmi 2, alguns aplicativos abriram primeiro no aparelho da LG. Então eu tenho aqui testar. No lado de comunicações você encontra o Wi-Fi 802 nos padrões BGN dos dois aparelhos, só que apenas o G4 Estilos trabalha com o padrão A também e também conta com DLNA. Os dois trabalham com Wi-Fi Direct e roteador. Você tem Bluetooth 4.1 com HDSP no G4 Estilos e 4.0 também com HDSP, só que com adição do LE no Redmi 2. Os dois trabalham com GPS e GPS GLONASS, só que apenas o Redmi 2 trabalha com o sistema Beidou, que é o de satélites da China, o GLONASS da Rússia e GPS dos Estados Unidos. O G4 Estilos tem NFC, o Redmi 2 não tem, e os dois trabalham com rádio FM com possibilidade de gravar o que é reproduzido na estação por rádio FM. Os dois trabalham com USB 2.0 na porta micro USB, só que apenas o Redmi 2 tem USB host, ou seja, você pode plugar um pendrive com ponta micro USB ou com o adaptador OTG e ler os arquivos. O G4 Estilos não permite esse tipo de função. Os dois trabalham com acelerômetro, sensor de proximidade, mas o Redmi 2 tem bússola digital e giroscópio. Os dois são dual chip e os dois trabalham com 3G e 4G. 3G quadriband, 4G no padrão brasileiro, ou seja, qualquer operadora que você colocar nos dois dispositivos vai funcionar numa boa. A vantagem do Redmi 2 é que ele trabalha com 4G em qualquer um dos dois chips, algo que não acontece no aparelho da LG. É um pouquinho melhor, não muda muito, mas enfim, no final das contas acaba mudando sim. G4 Estilos acaba primeiro com 21.703 pontos e o Redmi 2 vem logo atrás, com uma taxa de quadros por segundo baixa nesse teste, é o mesmo que aconteceu com o aparelho da LG. Agora sim você conseguiu 19.272 pontos. Vê que essa vantagem do G4 Estilos não apareceu em alguns aplicativos que abriram primeiro no aparelho da Xiaomi. Fechando novamente todos os aplicativos, eu vou abrir agora o Real Racing 3, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Android. Lembrando que os dois trabalham com exatamente o mesmo processador, na mesma velocidade, com a mesma quantidade de memória RAM e a mesma GPU. Ou seja, em teoria, por hardware, o desempenho tem que ser igual.
Lembrando que essa é uma cena não pré-renderizada, ou seja, toda a parte de gráfico que está rolando aqui é feita em tempo real. E ambos têm exatamente o mesmo desempenho. Com quase nenhum engasgo, mesmo com muitos carros na tela. Mas o Redmi 2 acabou abrindo o primeiro jogo e carregou o primeiro. O que não faz muita diferença, no final das contas os dois acabam com um desempenho muito semelhante para os dois lados. No lado de fotos, como você está vendo aí, as fotos tiradas com o Redmi 2 trabalham com 8 megapixels contra 13 megapixels do aparelho da LG. Isso garante a LG com um resultado um pouco melhor na hora de fotografar por conta de número de detalhes e não exatamente qualidade. Em fotos com boas condições de luz, a qualidade dos dois é muito semelhante, só que o aparelho da LG acabou conseguindo um número de brilho maior. Você pode ver que a foto ficou com uma visibilidade mais próxima do real, e em fotos noturnas, como você está vendo aí, o Redmi 2 conseguiu um resultado mais balanceado. Ele não é o melhor resultado, mas ele ficou mais balanceado e evitou a quantidade exagerada de granulado que acontece dentro do aparelho da LG. Na bateria tem uma diferença grande, são 2.200 mAh no aparelho da Xiaomi contra 3.000 no aparelho da LG. Isso garante uma autonomia maior, já que ambos trabalham com bons gerenciadores de energia, só que 800 mAh a mais no aparelho da LG faz diferença, é uma diferença bastante grande para o uso. E no final do dia, os dois vão terminar o dia, mas no final do dia você vai ter mais carga no aparelho da LG do que no aparelho da Xiaomi. A diferença não é tão grande assim, mas porque a tela maior consome mais energia, ou seja, a diferença poderia ser maior, mas ela é um pouco menor, mas ainda assim existe, e o Redmi 2 acaba o dia com menos bateria. No lado de extras, você tem uma interface totalmente diferente no lado da Xiaomi, lembra bastante o iOS, lembra muito o iOS na verdade. E isso é diferente, por exemplo, não tem o menu de aplicativos. O menu de aplicativos existe aqui no G4 Estilos, em praticamente todos os Androids, e isso não acontece no Redmi 2. O Redmi 2 ele tem aqui todos os aplicativos na tela inicial, exatamente como faz o iOS, como faz desde sempre o iOS. A versão do Android é diferente, você tem 4.4.4 KitKat no Redmi 2 contra a versão 5.0 Lollipop no aparelho da LG, 5.0.2. A Xiaomi prometeu atualizar para o 5.0, mas ainda não fez. Por outro lado, a MIUI, que é a interface de usuário, é atualizada mais de uma vez por mês, ou seja, tem recursos novos chegando com até mudança visual, se for necessário, com muito mais velocidade do que a LG. Lembrando que no G3 Estilos a LG lançou com o Android KitKat e até hoje não atualizou, ele já tem mais de um ano de mercado e não foi atualizado até então. Isso deve se repetir no G4 Estilos, que deve morrer com a versão 5.0.2, e pelo menos o Redmi 2 atualiza a interface com muitos recursos por baixo, além de ter um visual mais harmônico, com alguns detalhes mais bonitinhos, como por exemplo relógios, tem animação, uma animação bem bonita de girando, você tem uma animação bacana, por exemplo, no aplicativo de atualização. Ele tem essas bolinhas, então ele é todo harmônico com o próprio aparelho, isso faz uma diferença grande. Em extra de verdade você tem a canetinha Stylus, que já vem junto do G4 Stylus. Se você gosta de uma canetinha, o custo dele já engloba a canetinha extra, além de cada um contar com recursos próprios. Para você saber mais sobre os recursos próprios de cada um dos aparelhos, é só clicar no link da descrição desse vídeo e ler o comparativo entre cada um e o review de cada um separadamente. Para ler a conclusão desse comparativo, é só clicar no link da descrição desse vídeo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!